E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Que dia movimentado, hein? Todo mundo já deve estar sabendo que o Cid delatou. Pelo menos é o que está noticiando na imprensa, e já tem muita gente comentando sobre isso, obviamente. Vamos falar um pouquinho. Tem algumas notas que eu acho que são interessantes, relevantes. Não saiu muita coisa na imprensa sobre esse tema. Tá todo mundo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas antes, quero abrir o vídeo de hoje comentando sobre o Dilma. Ontem ele viralizou com sua fala sobre o Putin, falou que se vier ao Brasil, não vai prendê-lo. E a gente tem que falar porque esse assunto tem muito mais por trás do que as pessoas estavam debatendo. Quero mostrar umas coisinhas para vocês, algumas notas que já saíram nas últimas horas, porque aqui nós falamos e mostramos. Ainda tem mais algumas coisinhas que estão acontecendo a nível de Brasil, que eu acho que tem conexão com essa fala do Lula, vocês vão entender. Aí sim, aí vamos entrar no âmbito das notícias, né, que saíram no dia de ontem, falar um pouquinho sobre essa questão da delação. E eu também quero trazer várias notícias no que dizem respeito à relação de Bolsonaro, Valdemar, PL, eleições, Prefeitura de São Paulo, mais algumas coisinhas, para depois entrarmos no terceiro tema do vídeo de hoje, porque sinto que a imprensa está nos assistindo. Com alguns dias de atraso, a imprensa vem noticiando todas as tretas que eu comentei com vocês nos últimos dias, que estão acontecendo, né, na turminha aí da esquerda, não só na carreta furacão, né, mas brigas entre alas diferentes da esquerda. Serão algumas notas na imprensa. Quero mostrar para vocês. Vamos ver juntos, vamos ver como está o nosso grau de acerto. E além disso, serão algumas notas interessantes, algumas análises do que está acontecendo no Brasil. Teve uma que é bem interessante, espero que tenha tempo de falar, que fala mais ou menos o seguinte: o Brasil tem uma população que é extremamente conservadora. Mas como é que a esquerda vem conseguindo vencer? Né? Porque a esquerda venceu, né? Daquele jeito 5 vezes. E eu quero comentar sobre isso, mais algumas coisas, e se der tempo, ainda tem umas notícias extras de mais alguns probleminhas da turma da carreta furacão. Mas vamos começar. Aqui até um complemento de algumas coisas que falamos ao longo do dia de ontem, de que se o Lula realmente quisesse ter ido no Rio Grande do Sul, ele poderia ter ido. Não foi porque não quis. Tá ali, ó. Ninguém para contrariar. Para auxiliares, porém, o presidente poderia adiar a viagem a Nova Delhi, na Índia, de quinta para sexta-feira, ganhando um tempo de descanso, ainda que chegue um pouco atrasado ao G20, que só começava no dia 9. Isso é a nota do dia 6. A avaliação é que, para o cidadão comum, a saúde do presidente poderia justificar sua ausência. O problema é que Lula vai para a Índia, depois para Cuba e Estados Unidos. Falta, porém, coragem para contrariar o Lula e o Celso Amorim. Ou seja, não foi porque não quis. Eu ainda vi alguns comentários no vídeo ontem que eu achei interessantes. Algumas tias do Zap perguntando o seguinte: será que o Lula não deixou de ir para o sul do Brasil porque é uma região majoritariamente de direita? Ele poderia ser vaiado, não ia receber, né, o calor da população, e no momento atual vem sofrendo aí algumas críticas, inclusive da esquerda. Talvez não fosse o melhor dos momentos, mas tudo bem, vida que segue. E aí vamos lá, que a gente vai ter que aprofundar um pouquinho o debate. Todo mundo deve ter visto, porque viralizou bastante, mas temos informações extras, obviamente. O Lula concedeu uma entrevista para um canal indiano, onde a jornalista faz algumas perguntas para ele, etc, tudo mais, fala sobre a questão da Rússia, e aí o Lula afirma com todas as letras, porque em 2024 vai ter a reunião do G20 no Brasil, e aí o Lula falou que se o Putin vier, não vai prendê-lo, não vai. A frase está ali, ó: se eu sou o presidente, se ele, no caso o Putin, vier para o Brasil, ele não será preso. Aí o Metrópolis diz que o Brasil é signatário do Estatuto de Roma e o presidente russo tem um mandato de prisão em aberto expedido pelo Tribunal Penal Internacional. O Tribunal de Haia, aquele tribunal que a esquerda gritava o tempo inteiro que tinham que prender Bolsonaro, fazer isso, aquilo, outro. Principalmente lá no período 2020, 2021, tava toda aquela confusão, aquele fecha tudo. Vocês devem lembrar muito bem. Sobre isso, vamos por partes. Sobre a questão do Estatuto de Roma, o jornalista do Metrópolis, Samuel Puncher, coloca o seguinte, ó: a fala do presidente afronta o decreto de 25 de setembro de 2002, em que o Congresso Nacional aprovou o texto do Estatuto de Roma.
E tá ali, ó. Pode dar uma olhada. Decreta, artigo 1º, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, apenas por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. Eu nem ler o resto. Tá ali. Tá bem claro. No último ano de Fernando Henrique Cardoso, sancionado por ele mesmo. Fernando Henrique Cardoso e embaixo Luiz Augusto Sonte Brisson de Araújo Castro. Tá ali a turma que assinou. O Samuel Puncher também nos lembra que a fala do Lula também contraria a Constituição. Ele coloca ali dizendo que o parágrafo 4º do artigo 5º, promulgado pela Constituição Federal de 88, estabelece que, artigo 5º, parágrafo 4º, Constituição Federal, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. E ainda assim, o Lula falou o que falou. Falou uma baita besteira. Mais uma vez, falou, né, um absurdo. O grande ponto que eu acho que tem que ser colocado e que eu acho que é realmente o ponto que deveria ser explorado é a situação aqui, ó. Samuel Puncher, que odeia Bolsonaro, nos relembra que as mesmas pessoas que defendiam que a gestão da pandemia fosse julgada no Tribunal de Haia, agora dizem que o mesmo tribunal não vale nada e tem mais é que ser desrespeitado mesmo. Uma tristeza a vida de militante cego que abre mão do mínimo pensamento crítico. É isso que está acontecendo. Foi um show de hipocrisia por parte da esquerda, com a própria imprensa relembrando isso. Só que aí, vamos comentar um pouco do que rolou, né? Não vou trazer nenhum exemplo, não sei que vocês já devem ter visto vários. Várias pessoas começaram a falar o seguinte, olha lá, ali ó, Lula, comunista descarado, comunista, está lá, falar dos malvadões do BRICS, vocês ouviram isso, tenho certeza? Ou comentários como, olha só, lá vai o Lula nos colocar num mega problema internacional, vem sanções pela frente. Essa foi mais ou menos a tônica de algumas críticas que rolaram. E aí, eu acho que eu sou uma voz solitária, na direita, que eu falo, gente, olha só, o Lula, ele é comunista? Sim. O Lula gosta do Folha de São Paulo? Gosta. O Lula gosta da Rússia, do País Vermelho? Adora. Mas na hora da bola dividida, o Lula é vassalo do Biden. Eu bato nessa tecla e eu mostro porque eu creio nisso. Aí teve essa situação ontem, e aí agora? Em tese, o Lula fez uma afronta, né, ao Biden. Será mesmo? Será mesmo? Será que o Lula falou o que falou sem o Biden permitir? Vamos dar uma olhada em algumas notícias? A começar por essa daqui do Estadão. A próxima é a melhor. Mas eu vou por partes. Deixar o melhor pro final. G20 suaviza tom contra a Rússia em documento final de cúpula na Índia. Ô, rapaz. Até o G20 já tá baixando o tom. E aí vocês querem me convencer que o Brasil vai sofrer sanções? Os países do G20 decidiram abrandar o tom a tratar da questão lá na Europa, com o objetivo de chegar a um comunicado conjunto de consenso na cúpula em Nova Delhi. O documento poupa, sabe o que é poupar? O documento poupa a Rússia. Os países ocidentais, aliados, inclusive da Ucrânia, sobretudo do G7, precisaram fazer concessões para incluir palavras que agradam a Moscou, além de contemplar as preocupações dos comuns. Oh, meu Deus, os países já estão agradando. Oh. Aí vocês querem me convencer que o Brasil vai sofrer sanções? Mas calma, porque o maluco sou eu que estou falando que o Lula é o vassalo do Biden. Os líderes reunidos na Índia aprovaram a remoção de um trecho inteiro do texto que exigia a retirada total e incondicional das tropas russas do território. Tira, não coloca. O novo comunicado, conhecido como Declaração de Líderes do G20 de Nova Delhi, não fala mais em condenação da coisa, né? Mas nem sequer cita a invasão e a ocupação militar feita pela Rússia em fevereiro de 2022. As sanções não são mais objeto de menção no texto. Rússia condiciona a reabertura do corredor de exportações do Mar Negro às suspensões delas.
Na declaração, ó, os países apelaram por uma implementação rápida dos acordos intermediados na Turquia, de exportação de grãos, cereais, fertilizantes, produzido tanto na Ucrânia como na Rússia. Os países do G20 são todos aqueles que você conhece muito bem. A França do Macron, Estados Unidos do Biden, né? Inglaterra, né? O Reino Unido tá lá. Toda a turma, né? Bacana, a porreta, mundo ocidental. Mas não, o Lula confrontou o Biden. Eu fico assim olhando o que passa na cabeça das pessoas. Sabe? Não precisa ser um gênio da geopolítica, é só ler as notícias, é só analisar os movimentos reais, concretos que o Lula vem tomando, as pessoas que ele nomeia para posições-chave, as relações e a atuação dos embaixadores. O que é que a embaixadora americana está fazendo no Brasil? O que os órgãos americanos estão fazendo no Brasil? Você vê, é atuação intensa, tá? E as outras embaixadas? Dos comuns, dos BRICS, dos países do BRICS? Você nem escuta falar. Você nem escuta falar. Assim, quem tá com moral é o Biden. Nos últimos dias, os diplomatas que coordenaram as negociações se debruçaram sobre os temas do texto. As conversas haviam travado juntamente nesse assunto. Gente, olha só, e essa declaração que foi assinada, né, passando o pano, está sendo discutida há dias, ou seja, já se sabia que esta declaração final seria branda, seria amena, iria passar pano. O Lula já falou com a imprensa sabendo de tudo isso. Mas calma que o melhor vai vir agora, depois dessa, ó. Com o anúncio de última hora, nem o Putin, nem o Xi, eles foram pro evento. Nem foram, mas não estão nem aí. Não estão nem aí. E aí, veja. Patrícia Campos Melo. Essa daqui é uma, né, das estrelas do consórcio. A nossa gloriosa Patrícia Campos Melo estava na Ucrânia recentemente, entrevistando o Zelensky. Patrícia Campos Melo, acho que ela tem autoridade para falar isso daqui. O G20 evita condenar a Rússia diretamente pelo conflito em comunicado final. Aí é o que a Patrícia Campos Melo nos conta em um determinado momento. O resultado obtido, né, essa declaração final, tem um consenso, todos os países votarem, você pega o texto e vai ver que ela fala isso, representa uma vitória para a Índia, que arriscava se tornar o país sede da primeira cúpula do G20 sem um documento final de consenso. Isso é importante. Os Estados Unidos querem trazer a Índia para perto. Quem diz isso? Sou eu? Não. Quem diz isso é o Pepe Escobar, aquele analista de geopolítica que eu já falei para vocês, é o analista mais respeitado pela esquerda, que inclusive na live do DCM, né, que é o Diário Centro do Mundo, portal de esquerda, eles estão lá mostrando o meu tweet do Pepe Escobar falando sobre isso, para criticar o Pepe Escobar, criticar essa esquerda que está falando que o Lula, porque o Pepe Escobar fala que o Lula é um cavalo de Troia dentro do BRICS, que os Estados Unidos está apostando na África do Sul, na Índia e no Brasil. Um cara de esquerda, né? Mas o Lula, meu Deus, é o homem do BRICS. Aí veja, olha agora. Os Estados Unidos, a turma do Biden, que apostam, né, o país mais populoso do mundo, como um contraponto aos comunas, e acabam de receber seu primeiro-ministro Modi na Casa Branca, os Estados Unidos foram instrumentais para convencer os europeus. Foi o Biden que convenceu os europeus a assinarem o consenso passando o pano para a Rússia. Não, mas o Lula, ele está contra o Biden. Tá, não, vai ter muita sanção ao Brasil, não, com certeza. Não. O mesmo Estados Unidos que está passando pano. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas vamos continuar. Vamos continuar que tem mais coisas. Isso aqui tá em inglês. Né? A postagem original. Vou mostrar a traduzida. Os zongueiros, mais especificamente o CFR, que é o Conselho de Relações Exteriores, uma associação fundada pelos Rockefeller lá atrás, que a turma da esquerda, num passado mais criticava de uma forma assim ferrenha. E a organização ligada ao Deep State, né? Ao Partido Democrata, a ala do Biden, né? Dentro da política americana. Pois o CFR não chamou a jornalista para participar de uma reunião ainda esse mês com Ebrahim Raisi. Sabe quem é esse cara?
É o presidente do Irã. Não, mas veja só o Lula. Foi o que eu falei no vídeo ontem. Naquela postagem do Ted Cruz, que ele tá perguntando até sobre essa questão do Irã, né? Não, e aí as sanções que vai ter. Que sanção, cara? Os Estados Unidos tá chamando o cara pra bater papo. Aí na postagem a gente falando, ó, mas o Lula tá aqui com a Venezuela. Socialismo. Gente, o Biden mandou lá o Gonzalez, esqueci o nome do cara, pra da Venezuela, começar a discutir como é que faz pra ver, pra dar uma aliviada na sanção, começar a comprar petróleo da Venezuela. Porque vinha muita coisa, né, do Oriente. Vinha muita coisa da Rússia, região da Ucrânia. E agora? Tem que procurar um novo fornecedor. Vamos voltar a conversar, Maduro. Vamos começar, vamos resolver aqui nossa vida. Vida que segue. Vida que segue. Essas questões que envolvem a geopolítica, elas nunca são tão simples quanto parecem. Mas se você se debruça um pouquinho, se você dá uma lida, você consegue entender, você consegue pegar o fio da meada. E ainda tem mais. Tem mais. Olha o que, ó, o grande homem do BRICS. Tô falando, a pauta do Lula, na bola dividida, é a agenda woke, a agenda STZ, essa agenda identitária. Janja é a única primeira-dama a participar de sessões de cúpula do G20 na Índia. Eu acho que isso é meio necessário, né? Acho que não sei por que ela estava lá. Tudo bem, mas estava lá. Ela foi a única primeira-dama a acompanhar sessões de negociações do G20 fechadas ao público e à imprensa. Só que a parte interessante está no próximo parágrafo. Ela publicou no X, o antigo Twitter, um comentário que explicitou sua presença nas negociações. Segundo a sessão do G20, o presidente Lula falando sobre igualdade de gênero. Olha as preocupações do Lula. E agora o Brasil está presidindo o G20. Além disso, o Lula falou ontem que não importa as questões geopolíticas. Não falou isso. Ele falou que as questões geopolíticas não podem atrapalhar o desenvolvimento e o andar da carruagem de algumas pautas. Ele fala da fome, desigualdade social e as questões ambientais. As questões ambientais. Não é porque está tendo um conflito que a gente tem que deixar as questões ambientais de lado. Pessoal, essa agenda verde interessa a quem? A quem? Aos países que já são industrializados, aos países que já são muito desenvolvidos e que têm capital, têm as indústrias que fornecem os suprimentos, os materiais. Falei para vocês, você pensa aí nos cataventos, nos aerogeradores, a Siemens, ela tem muita tecnologia. Eu acho que a Siemens não é brasileira. Eu acho que ela não é brasileira. Eu tenho certeza que os Estados Unidos devem ter também muitas empresas que produzem esses equipamentos. E se tiver que fazer mudança, a economia interna está girando. Eles estão vendendo e eles vão exportar para outros países que vão comprar da indústria deles. E o Brasil? Vai ganhar o que com isso? Eu acho que nada. Quem eu sei que não tem interesse nessa agenda ambiental, porque não está nem aí para nada, inclusive a gente comentou no vídeo ontem que até essa questão do G20 também deu uma aliviada na pressão em torno dos combustíveis fósseis, foi a Arábia Saudita, a Rússia. E esses países estão onde? Bom, a Arábia Saudita acabou de ingressar, né, no BRICS expandido, do BRICS Plus. Olha que interessante. Então Lula, ele usa o G20 para reforçar que, independente do conflito, temos que colocar a proteção do meio ambiente acima de qualquer coisa. O que prejudica exatamente a turma do BRICS, o sul global, os países emergentes, os países pobres, os países subdesenvolvidos, sei lá, fale do jeito que você quiser, referencie do jeito que quiser. Qual o nome, o conceito, o adjetivo que você vai usar, mas os ricos estão de boa, os pobres estão bem chateados. Simples assim. Simples assim. Mas tem mais coisa. O Lula vai sofrer sanções do Biden, né? Esse Lula. Esse aqui. Lula, Biden e o Modi lançam a Aliança Global de Biocombustíveis. Esse o Lula que vai sofrer sanções? Brasil, Estados Unidos e Índia lançaram neste sábado a Aliança Global de Biocombustíveis. A iniciativa tem o objetivo de fomentar a produção e uso de biocombustíveis, sobretudo do etanol, como fonte de energia alternativa para transporte menos poluente que os combustíveis de origem fóssil. Os 3 países estão entre os 5 principais produtores de etanol do mundo. Mas tem mais. Tem mais. Biocombustível. Olha o biocombustível de novo aparecendo. Pauta verde lira deve incluir biodiesel e crédito de carbono. O presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, o deputado federal ACEU Moreira, apresentou um projeto de lei que aumente o patamar da mistura do biodiesel em combustíveis fósseis e cria um cronograma
para que aumente ainda mais. E além disso daí também tem biocombustíveis em geral, porque também fala sobre a gasolina, também aumentar o etanol na gasolina. Exatamente o que o Lula tá defendendo, né? Que a aliança que ele fez com Biden já é projeto de lei no Brasil. Eu quero saber quais são as leis no Brasil que o Lula tá fazendo, que a turma do Lula tá colocando em pauta, em prioridade, que agrada o Putin. Eu não conheço ainda. Mas a do Biden tá bem clara, como a próxima também, ó. A Câmara deve discutir também um projeto do ex-deputado Marcelo Ramos, do Amazonas, que regulamenta o mercado de créditos de carbono no Brasil. Como contou a coluna, o projeto sobre o assunto no Senado também está nas prioridades do semestre. É outro projeto. Tem aquele que a Leila do vôlei está relatando, já foi apresentado o texto, mas além disso, o Lira também quer avançar com o tema, um projeto que era do Marcelo Ramos, que nem deputado é mais. São as pautas que estão acontecendo. E ainda tem mais coisas. Tem mais coisas. Olha para isso. É ou não é o vassalo do Biden? Presidente do IBAMA diz que a licença na Foz do Amazonas não é prioridade. Não é prioridade. Não. A Petrobras, neste país, não é prioridade para o Lula. Em entrevista à Veja, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, o famoso careca cabeludo, diz que a sua equipe é pequena e que a prioridade do Instituto hoje não é finalizar os estudos na Foz do Amazonas. Né? É a concessão de licença no pré-sal. Deixa a Amazônia quieta. A Guiana pode, né? Guiana pode. Brasil não pode. Não é prioridade. Não é prioridade. Falando ainda de Petrobras, o pedido de Helder Barbalho ao presidente da Petrobras. Helder Barbalho pediu para a Petrobras patrocinar um grande fluxo de investimentos em pesquisa e fomento da economia de baixo carbono na Amazônia. Olhem as prioridades. Comentamos no vídeo ontem que o Pará, menos de 25% da população tem esgoto. O cara tá preocupado de economia de baixo carbono. Vai dar esgoto pra turma. Vai melhorar a infraestrutura. Construir, sabe? Sei lá, infraestrutura básica, rodovia, ferrovia. Cara, constrói indústria. Qualquer uma que seja, constrói. Vai ajudar a população. Vai tirar a população da pobreza. Vai ajudar o planeta como um todo. Não, não é. A preocupação dessa turma é a tal economia de baixo carbono. Esses são os assuntos concretos que estão acontecendo, que estão sendo solicitados. Aí, mais uma vez, eu quero lembrar. Na hora de olhar essas coisas, vejam o que uma embaixada está fazendo, o que a outra embaixada está fazendo. Vejam quais são os projetos de leis prioritários para o Lula. O cara está colocando. O cara primeiro apresentou um pacote verde, gigantesco. O próprio PAC é um PAC verde. Você vê que do 1,7 trilhão do PAC, vamos botar assim, 1.700 bilhões. Pronto, 1.700 bilhões é o PAC. Desses 1.700 bilhões, em torno de 130 bilhões, ou seja, a parte ínfima, é para saúde, educação e o Ministério da Defesa. É o nada. Os outros 1.500 bilhões, cidade inteligente, transição energética, um monte de coisa verde, é concreto, já foi apresentado. Aí você pega a reforma tributária do Lula, imposto do pecado, IPVA verde, o artigo 43 que trabalha a questão de subsídios para quem é verde. Teve mais o que assim ligado à agenda verde. Forte mesmo esse 3. Teve a tentativa de colocar inclusive o cashback rosa de gênero, mas tiraram. Estava na proposta, mas não foi aprovado com ela. Aí você vê os bancos. A gente comentou ontem. Banco do Brasil do Dilma, muito preocupado com sustentabilidade. Banco do Brasil, Caixa, outros, e mais 19 bancos, que foram 21 no total, assinaram lá a norma da FEBRABAN, já colocando mais dificuldade na hora de concessão de crédito para frigoríficos. O plano do Lula, que já foi apresentado para o agro, o plano Safra de baixo carbono. O Lula, na campanha, falava das indústrias. Tá aí agora, o que foi apresentado? Foi a reindustrialização do país? Não. Neoindustrialização. Um nome diferente. Por quê? Porque a neoindustrialização é a indústria de baixo carbono. Gente, é o tempo todo isso. Todas as agendas do Lula vão em direção
aos interesses de Washington. Quem são os membros do governo que você vê um alinhamento ao BRICS? Que eu vejo, sendo bem honesto, o Celso Amorim, mas por isso que o Lula não colocou ele para ser o ministro, deixou ele de um secretário especial, 007, o ministro Amaro Vieira, que é um sem sal, sem açúcar. E além do Celso Amorim, o outro nome que eu vejo que eu falo nesse cara aí é pró-BRICS, é Lia Jabor, que tá lá com a Dilma, no banco do BRICS. Só. Agora, quando você para e olha, em tese, aquela esquerda, o woke, alinhada aos progressistas, a agenda globalista, Marina, Guajajara, tem outros também, ministros, né, de outra pasta lá, que envolvem algumas coisas. Um ministro também, tem um ministro e uma ministra, ambas as partes envolvem direitos humanos, algumas coisas assim diversas. Enfim. Existem denúncias do próprio Lia Jabor falando, pô, na época da transição tinha um membro da Open Society em todos os grupos de trabalho, pelo menos um membro, e o Lia Jabor, nomeado pelo Lula, para auxiliar, ser assessor da Dilma no banco do BRICS, falou: eu não gostei do discurso do Lula na COP27, fui atrás e descobri que esse discurso foi escrito por 4 pessoas, as 4 pessoas ligadas à Open Society. Mas vocês acham que o Brasil vai sofrer algum tipo de sanção fazendo tudo que o Partido Democrata quer que faça? Tudo. Eu espero, de coração, que ano que vem, nossa, se a direita vencer por lá, eu acho que muita coisa pode melhorar. Muita coisa pode melhorar no Brasil, porque o Lula não vai ter esse apoio, não. O Lula não vai ter esse apoio que ele teve. Isso aí eu tenho certeza. Pode não ter uma força contrária, mas pelo menos vai perder um apoio lá de fora. Mas vamos continuar, que tem muito mais coisa pra gente falar. Enfim, ontem a imprensa como um todo divulgou a questão da delação. O Cid já foi solto, tá em tornozeleira, não pode ter internet, rede social, um monte de coisa, não pode se encontrar com as pessoas, não pode sair, acho que os fins de semana. Tem lá todas umas restrições. Ninguém sabe o que é que tá no conteúdo. Nem a Globo divulgou. Até o momento ninguém sabe. Mas acho que rapidinho a Globo começa a falar, né? Quais foram os termos da tal delação do Cid. O que chamou minha atenção ao longo do dia de ontem? Hipocrisia. É hipocrisia, principalmente da turma da esquerda. Principalmente da turma da esquerda. Vejam só. A esquerda, ela criticou muito as delações que foram firmadas no âmbito da Lava Jato. Não, que isso é um absurdo, porque vocês fizeram os caras sofrerem o pão que o diabo amassou por causa do sofrimento para se ver livre. Ou você delata ou você vai continuar sofrendo. Sabe como é que isso é chamado, né? Tem até um vídeo para mostrar para vocês. Aí a esquerda reclamava. E essa mesma esquerda ontem estava celebrando. Nossa, sensacional, melhor coisa da vida. Ninguém sabe ainda o conteúdo. Só se sabe que a Globo falou que esta delação ocorreu no inquérito das milícias digitais, que é o 4824, 4874, o de 2021. E aí o que eu achei de interessante sobre esse tema? Tem algumas questões que envolvem eleições, que a gente já vai falar. Só que antes, vejam só, né? A PGR não aceita delações feitas pela Polícia Federal. Diz o Aras. Esse é o perfil no Twitter. Aras afirmou que a PGR não aceita delações conduzidas pela PF, como foi o caso do acordo do Cid. Ele mencionou os acordos do Palocci e do Cabral, que ocorreram durante a Lava Jato. O do Cabral já chutaram para cima. A postagem original é essa, ó. Alerta aos meios de imprensa que publicaram textos prejudiciais à população. A PGR não é de Augusto Aras. É da República Federativa do Brasil e é pautada pela Constituição. A PGR, portanto, não aceita delações conduzidas pela PF, como aquelas de Antônio Palocci e de Sérgio Cabral, por exemplo. O subprocurador-geral da República, que se manifestou na delação de Cid, apenas postula que se cumpra a lei. Ele tem independência funcional para tanto. A imprensa lavajatista, que divulga manchetes e matérias vazadas de processos sigilosos, dando prosseguimento à Operação Lava Jato, da qual foi consorciada, é tão nociva quanto aqueles que fornecem informações deturpadas. A repórter Malu Gaspar sabe bem disso, só não deixou claro e desinformou em sua coluna. Falei, nossa, ainda deu uma porrada aí na Malu Gaspar do Globo. Essa parte aí que fala que a imprensa segue os métodos da Lava Jato,
divulgando vazamentos, narrativas. Isso daí, o Aras foi impecável. Porque isso aconteceu na época. Não dá para deixar de falar. Só que na época, não, isso aqui e aquilo outro. A esquerda chorava, agora a esquerda aplaude como se fosse a melhor coisa do planeta. Aí, a procuradora Monique Schecker, essa daqui, olha só, já entrou com um processo contra Bolsonaro. Monique Schecker entrou com um processo contra Bolsonaro. Ela não gosta de Bolsonaro, mas não gosta de jeito nenhum. Mesmo assim, ainda na época da Vaza Jato tem uns diálogos dela sobre Bolsonaro. Ainda assim, mesmo sem gostar de Bolsonaro, ela colocou um pequeno recorte do Augusto de Arruda Botelho, que é secretário. É um secretário, não lembro qual é a pasta dele, mas do Ministério da Justiça de Lula. Onde ele fala que prender uma pessoa para que ela delate. Começa com Thor, aí no meio tem a letra, tem a sílaba tu e termina com Ra. Junta aí, né? Eu falei, rapaz, que onda, viu? Eu nem vou trazer a postagem dele ontem, mas ele tava falando que ontem foi bacana. A de ontem foi do bem. E eu acho tudo isso muito engraçado. A esquerda que muda de opinião conforme, sei lá, lhe agrada. E a turma da terceira via, vamos falar assim, a terceira via que achava que, sei lá, iam retomar o poder caso derrubassem Bolsonaro. Agora tá botando a mão na cabeça, né? Falando, pô, o que é que aconteceu, né? Vocês estão demais, vocês estão passando do ponto. E a Monique Schecker, ela também volta para lembrar que a Corte Suprema torna sem efeito acordo de colaboração premiada entre Cabral e Polícia Federal. A maioria dos ministros acolheu o argumento da PGR de que o acordo não poderia ter sido firmado sem a concordância do Ministério Público. Bolsonaro falou, né? Você vai sentir saudade de mim. Os isentões, eles nunca vão assumir. Mas, gente, olha, a diferença foi isso daqui. Se não fosse a turma do voto Lulo e os isentões, não, tava tudo de boa. Mas, Bolsonaro que era o problema, né? E aí, falando um pouco mais dessa delação, o conteúdo em si até o momento, ninguém sabe. Até o momento que eu gravei esse vídeo, às 7 horas da manhã do domingo. Eu tava até achando que era segunda-feira, tava com cara de segunda-feira, mas não, tava errado. Eu quase comecei o vídeo com minha frase de segunda-feira. Mas vejam só. Delação de Cid provoca pânico no clã Bolsonaro e cúpula do PL teme impacto na eleição de 24. Manchete meio estranha, né? Cúpula do... Já tá enfiando até o PL no meio. Aí você vai olhar o subtítulo. Dirigentes do partido avaliam que, de cabo eleitoral poderoso, o ex-presidente pode se transformar em político tóxico a ser escondido no palanque. Já tá começando a levantar narrativa. Eu não consigo ver o que é que eles vão falar de Bolsonaro para as pessoas que votaram em Bolsonaro em 2022 e as pessoas que estão vendo o quão errado elas estavam a apertar o 13 e os que votaram Lula. Eu acho que essas pessoas, cara, o que aconteceu com Bolsonaro, as pessoas não vão mudar de ideia. Eu acho que Bolsonaro segue com esse apoio e tendo a acreditar na tese que vai se repetir o que está acontecendo nos Estados Unidos. Quanto mais batem no Trump, mais forte ele fica. Mas tudo bem. Isso eu estou falando em termos eleitorais. Aí tá ali. Um interlocutor do ex-presidente disse à coluna sob reserva. Que interlocutor é esse, hein? Que ninguém no PL tem dúvidas de que mais denúncias contundentes vão aparecer. Então acho que é alguém ligado ao PL. Esse é algum amigo do Valdemar. O presidente do PL, o Valdemar, tem afirmado em público que Bolsonaro está sendo alvo de várias injustiças. Mas, segundo a coluna, portas fechadas, o Valdemar não esconde o receio com o impacto da delação de Cid, né?
ajudando Jorge Bolsonaro na montagem das alianças do partido para as eleições municipais de 24, principalmente em São Paulo. Ó, rapaz, tem uma cidade específica, o Valdemar tá preocupado. 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios, mas o Valdemar tá preocupado com São Paulo de um jeito, mas de um jeito sem igual. Aí o que é que o Valdemar vai querer propor com isso? Ó, Bolsonaro, é porque foi difícil pra tu, né? Então, aquela história que você ia poder lançar os seus candidatos. Não, você não é capaz disso, não. Deixa, Bolsonaro, que eu resolvo. Deixa que eu, sou muito esperto, vou lançar uns candidatos bons pra gente aí, sabe? Que faz o L quando necessário. Aquela agenda que nunca é contra o Brasil, né? Sempre a favor do Lula. Dirigentes do PL temem que de cabo eleitoral o ex-presidente se transforme em um político tóxico a ser escondido. Até agora, o partido apoia a reeleição do Ricardo Nunes na capital paulista. Nunes, porém, vive uma encruzilhada política. Precisa do voto do eleitor bolsonarista, mas para se preservar não pode ficar colado ao ex-presidente. Olha que nota descarada. A nota tira o Ricardo Nunes da posição de pedinte para na posição de, nossa, tenho que decidir se eu quero ou não o apoio de Bolsonaro. Tá se achando, né? A turminha do Valdemar tá tentando inverter a narrativa. A turma do Valdemar tá tentando colocar que é o Nunes que tem que saber se ele quer ou não. Tirando ele da posição de pedinte. Deixa lá. É isso que indicam as últimas pesquisas avaliadas por coordenadores da campanha do prefeito. Quem? O Duda Lima. O braço direito do Valdemar. Marqueteiro do PL. E que pegou lá as pesquisas do Murilo do Paraná Pesquisa, nessas pesquisas internas. Que são tão espertos que contaram para toda a cidade de São Paulo, né? E rodou, meu Deus, para todo mundo. Valdemar minimiza a delação de Mauro Cid e diz que Bolsonaro continua como cabo eleitoral. Depois que saiu aquela nota, já, não, vamos botar aqui uns panos quentes, já pegou bem mal, o interlocutor do Valdemar acabou falando demais. Aí tá ali, não, o Valdemar mantém a previsão de eleger mais de 1.000 políticos do ano que vem. Mais de 1.000 com Bolsonaro à frente. Cid não tem nada para falar de verba pública, disse o presidente do PL ao Globo. Valdemar também preocupado com os números. Quero saber se ele também está preocupado com o Brasil. E aí vejam só. Vejam só. Aqui não é qualquer crítica. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Olha a manchete. Estratégia está sendo desmascarada. Quem diz isso? Carlos Bolsonaro, o 02, após fala de Ricardo Nunes sobre proximidade. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro usou redes sociais para cutucar prefeito de São Paulo, que tem buscado apoio para a reeleição e, ao mesmo tempo, demarca a distância. Vai ou não vai? Vai ou não vai? A estratégia, usar o Bozo, está sendo desmascarada, escreveu Carlos no X, né? Antigo Twitter. A manifestação de Carlos ocorreu em resposta a uma notícia publicada pelo Metrópolis sobre um plano do MDB de usar a ex-senadora Simone Tebet como cabo eleitoral de Nunes na eleição de 24. Tebet é a atual ministra do Planejamento do governo Dilma. Vamos ver que notícia é essa? Vamos ver o tweet, na verdade. Tá ali, ó. Renato postou o seguinte: o Nunes trocou Bolsonaro pela Tebet? E a nota do Metrópolis, a gente vai dar uma olhada nela. MDB planeja usar Tebet para alavancar a candidatura de Ricardo Nunes. Cacique do MDB avaliam Simone Tebet, que Simone Tebet pode ajudar a passar a imagem de que o prefeito de São Paulo é de centro. Aí o Carlos fala, ó, pô, ao menos agora estão sendo sinceros, mesmo que não percebam. A estratégia usar o Bozo está sendo desmascarada. Aí vamos dar uma olhada nessa notícia. Na visão de dirigente do MDB, a presença de Simone Tebet no palanque de Nunes pode ajudar a passar a imagem de que o atual prefeito de São Paulo é de centro e não de direita. A gente sabe que ele é de centro, ninguém acha que ele é de direita. Para MDBistas, olha isso aqui, a ministra hoje seria a terceira personalidade política mais influente do país. É mesmo, atrás apenas de Lula e Bolsonaro. Super popular, super influente. Olha o que a turma já está pensando.
Olha qual é o pensamento dele. Eu vou te falar. Você vai falar que é maluquice? Vamos ver os próximos dias. Mas tem mais notícia ainda. No que depender do Valdemar, ele vai garantir que o prefeito vai ter os votos de Bolsonaro sem entregar nada. E o prefeito, junto com o Valdemar, não, o Valdemar quer que o prefeito se reeleja para ele conseguir manter o seu espaço. E o Valdemar já tá ganhando muita coisa. Vi lá a indicação pro TCE, o candidato dele venceu, né? Com apoio do prefeito. Então, o Valdemar teve essa. Tá em busca de mais secretarias, mais apoios, que você vai ganhar de volta. O prefeito quer se reeleger. E aí, em caso de reeleição, você acha que eles vão falar que foi graças a Bolsonaro? Vocês acham que a imprensa vai falar que foi graças a Bolsonaro? Ou vocês acham que a imprensa vai acreditar a vitória do Nunes para Simone Tebet? Do mesmo jeito que o Valdemar está disposto a abrir mão de ter que seja o vice numa chapa para disputar a cidade mais importante do país, porque é o maior colégio eleitoral. O que é que vocês acham? 2026. Mesmo papinho, gente, não, olha só. Temos que fazer aqui uma união para derrotar o Lula. Para derrotar o Lula vale tudo até não ter candidato. Vamos fazer, quem sabe, uma chapa. Simone Tebet com Eduardo Leite, pelo bem do Brasil. Eles defendem a família. As pautas que o Valdemar defende, eles são pró-Brasil. Derrotar o Lula é melhor. E aí o mesmo papinho. Não, porque olha só, São Paulo, cidade mais de centro. É mesmo papo. Não, porque o Brasil é um país mais de centro. Não pode ser assim da direita radical. Não pode ser muito radical, não, porque aí afasta os votos. As pesquisas mostram isso. As pesquisas mostram isso, né, Valdemar? Aí, ainda falando da Tebet. Tebet entra para seleto grupo de referências do MDB e ajuda partido a renovar a imagem. Reelegendo Nunes, do jeito que o Valdemar está tentando fazer com o apoio do Dalima, é para entregar os louros, caso consigam, para Simone Tebet. A ministra do Planejamento entrou para um certo grupo de referências do MDB. Tá lá com Tancredo, Itamar, Sarney, Tebet e o Temer. Simone está apontando um recall significativo da campanha. Um recall. Consegue puxar os votos dela. Ela vai puxar os votos. Ela foi bem votada de São Paulo, hein? Então, os votos do Ricardo Nunes foi da Simone Tebet. Os votos nulos em brancos, todos foram de Bolsonaro. Assim, esquece. Vou computar. Simone Tebet teve quantos votos de São Paulo? Sei lá. 30 mil. Se o cara tiver 30 mil votos, foi 30 mil só por causa da Simone Tebet. Vai ser assim, isso que é demais, porque ela tá cada dia mais influente. Cada dia mais influente. A coisa tá tão absurda que nem a imprensa mais. Mas que tu também te escondeu. Explana mesmo. A semelhança de Deltan e Ricardo Nunes em relação a Bolsonaro. Tá todo mundo vendo. Mas o Valdemar se acha o espertão. A postura do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, guarda uma semelhança com a de Deltan Dallagnol. Em 22, Dallagnol buscava o apoio do eleitorado bolsonarista. Adotou um discurso religioso, conservador nas críticas a Lula e ao PT, não declarou, porém, seu voto a Bolsonaro no primeiro turno das eleições. Dizia ser independente. Uma frase do ex-procurador em conversa, divulgada nos vazamentos da Vaza Jato, ilustra bem o raciocínio. Abre aspas. O maior desafio é se descolar do Bozo para angariar o apoio da imprensa sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo, escreveu Deltan. Já eleito deputado, somente com a definição de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, aí sim o Deltan se posicionou a favor de Bolsonaro, né? Só assim ele se posicionou. Atualmente, Ricardo Nunes segue a mesma linha outrora adotada pelo Deltinha. Equilibrando a balança política, o prefeito mantém partidos de esquerda em cargos de primeiro escalão e tem boas relações com vereadores e deputados de diferentes correntes. Filha do MDB, que tem 3 ministérios no governo Lula, Nunes diz ser um político de centro. Tem esquerda no primeiro escalão. Mas o problema são os bolsonaristas. São radicais demais, segundo o Valdemar. Essa notícia até me deu um ânimozinho, viu? Vou mentir não. Irritado com Nunes, Bolsonaro fala em chapa pura do PL para a eleição de prefeito de São Paulo. Bolsonaro está irritado com Nunes e, em conversa com aliados no feriado do dia 7, discutiu pela primeira vez a possibilidade de lançar uma chapa pura do PL.
A ideia surgiu a partir do mal-estar causado pela frase do prefeito, na terça-feira passada, numa palestra para estudantes. Nunes respondeu com outra pergunta sobre sua proximidade com Bolsonaro. Eu, do lado de Bolsonaro, tenho certeza que eu gosto muito de Tebet. Os nomes ventilados são do astronauta senador Marcos Pontes e, para vice, o ex-chefe da SECOM, Fábio Van Garten. Prefiro essa chapa. E o Nunes e o Valdemar estão apelando. Nós vamos que ainda tem relação com o dia 7. Só divulgar aqui, né? Não tem muito o que falar. A Cruzoé, desta semana, teve essa capa. Só vou ler o subtítulo que fala que agraciados com verbas bilionárias e a garantia de que seus interesses serão respeitados, militares entram no jogo de Lula. Os interesses, né? A turma só olha pro próprio umbigo. E a Malu Gaspar, que o Aras falou, ela fez essa postagem. 4h44 da manhã do dia 8. Meu Deus, imagina, vai dormir, minha filha. Dorme, militante. Sob suspense da delação de Cid, bolsonarismo tenta desmoralizar 7 de dezembro. Dezembro. Imagina a militância. 4 da manhã, né? Ela tá atrapalhando no mês, na ordem cronológica. Assim, não é que tá desmoralizando o 7 de setembro. Não é a direita que desmoraliza. Quem desmoraliza o 7 de setembro é a própria esquerda. Quer alguns exemplos? Vejam só. Acho que a galera do Bolsonaro esqueceu que quem quer casar virgem e bater continência para a bandeira é a direita. A esquerda gosta de tchaca-tchaca, curtir a vida. Claro que não vão perder o feriado para participar de festa com milico. A comparação entre os públicos é ridícula. Pronto. Alguém tinha que falar. Não é Bolsonaro que desmoraliza. Não são os bolsonaristas. É a esquerda. A esquerda não liga para os símbolos nacionais. A esquerda não liga para o Brasil. A esquerda tem um projeto de poder. E que são pautas de grupos. Dos seus grupos. Não do Brasil. Não para o bem de todos. Aliás, Sarita, sim, ele tem razão. Por isso não faz sentido a tese propagada pela imprensa e por lulistas de que Bolsonaro sequestrou os símbolos da pátria. Ele não sequestrou, ele sempre valorizou algo que é próprio da direita. Aí você vê outro comentário, ó, Bruno Barreto. Os bolsonaristas estão comemorando o baixo público no desfile do dia 7 como se fosse uma grande vitória, sendo que o objetivo de Lula era esse mesmo, fazer o evento voltar a ser um ato protocolar, enfadonho e cívico. Acabou a política eleitoral, xingamentos, né? Blá, 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 blá. A institucionalidade voltou. O feriado é para descansar, tomar uma gela, assar uma carne, ver TV, ler um livro. Esse negócio de golpismo passou. Feriado é para qualquer coisa, mas eu acho que os comentários da esquerda, na verdade, só demonstram que eles não têm nenhum tipo de interesse. Uma coisa assim, ó, ninguém é obrigado a ir. Ninguém é obrigado a ir. Ninguém é obrigado a deixar de passar o dia com a família, ir na praia. Ai, porque vai ter o desfile dia 7. Não, ninguém é obrigado. Mas não desestimule. Não faça pouco. Não faça piada. Não ironize. Você não quer ir, beleza. Você não tá sendo pior nem melhor porque você deixou de ir, você deixou de celebrar o 7 de setembro. Mas você falar isso como se fosse uma grande vitória, isso não te engrandece. Isso não te engrandece, sabe? Isso não te ajuda em nada. E sobre esse tema, e até já fazendo aqui um disclaimer, eu não acho que o Peter Jordan, ele não gosta do Brasil ou algo assim do gênero. Ele que fez assim as perguntas. Eu realmente acho o Peter Jordan um cara muito bacana. É um cara que eu vejo muitos relatos de pessoas comuns, totalmente aleatórias. E muitos comentários assim de pessoas, cara, que fala que ele faz uma coisa aqui, faz uma coisa acolá, que você só acaba sabendo porque, sei lá, você ouviu tal pessoa fazer, e de ajudar assim no dia a dia, de estar, sei lá, ver alguém no Twitter respondendo, pô, tá uma situação mais difícil, então, não, é o quê? Tava com problema de auricular, toma aqui, resolve. E coisa assim que vem sendo feita, então, é um cara bem caridoso. Eu faço esse disclaimer por quê? Porque eu discordo do que ele postou. Mas pra ninguém achar que ele é a pior pessoa do mundo, nem nada. Discordâncias é do jogo. E o meu comentário vem além do que a gente acabou de falar, que é o seguinte, e aqui é um ponto que eu já cheguei a comentar lá no Talking Show, em vídeo, que eu acho que é relevante comentar, porque tem a ver com o momento político que a gente vive.
O Peter falou assim, ó, no dia 7. No dia 7. Se ele falasse isso outro dia, era até menos pior, mas deixa eu falar logo no dia 7. Ele falou assim, ó, você ama o seu país? Parabéns. Mas o que seu país faz por você? Esse amor tá te ajudando em quê? Será que não vale esquecer esse amor e pensar mais em você mesmo? Eu acho que talvez ele esteja falando das pessoas que amam demais o Brasil. Amam tanto o Brasil que esquecem de si mesmo. Eu quero acreditar que é isso que ele pensa. Só que eu comentei o seguinte, eu falei, cara, a raiz de muitos problemas está exatamente em não pensar no coletivo, só pensar em si, só pensar em seu próprio grupo. Eu falo que são poucas as pessoas que ligam verdadeiramente para o país, e isso é triste. Estimular que mais pessoas abandonem é ainda pior. Aí eu digo, olha a relação dos Estados Unidos, onde você vive, olha a relação dos americanos com o patriotismo, um negócio bonito, todo mundo lá, bandeira. Aí eu falo que Los Angeles, que é Califórnia, na verdade, né? Mas eu botei Los Angeles, que é menos patriota, tá como? Como estão os estados liberais progressistas? E aí eu termino com a frase, ó, cara, tudo é questão de dosagem. Você não precisa amar tanto o Brasil que você esquece de você mesmo, que você esquece de sua família, que você esquece das coisas que são relevantes também, que é às vezes que bota comida na tua mesa. Aí eu recebi vários comentários, bem na linha desse cara aqui, ó, Danzango, que ele fala: pensar no coletivo é a raiz de todos os males. Patriotismo é literalmente o mau estado que te sufoca e escraviza para se manter nessa posição. Só otários não enxergam ainda que o Estado é o problema em si, independente se direita ou esquerda. Sim, eu não acho que amar o Brasil é amar o Estado. Eu não vejo a relação entre o Brasil e o Estado. São coisas completamente diferentes. O Brasil é o Brasil. O Brasil são as pessoas, né? O que é uma nação? Não existe nação sem a sua população, né? Sem os seus cidadãos. O Brasil são os brasileiros. E aí eu falo assim, questão de dosagem, tem muita gente que falou, não sei o que, perder tempo, não sei o que, eu tô nem pro Brasil, nem nada. Tudo é questão de dosagem. Trazer aqui num exemplo que eu tenho certeza que vocês já devem ter passado o momento. Talvez estejam passando por isso agora. Conhecem pessoas que estão assim. Quantas vezes as pessoas não dizem, não aguento mais política, não quero mais saber, nada resolve, só coisa ruim, tô cansado, vou jogar tudo pra cima. Uma coisa é tirar férias. Uma coisa é falar, eu vou dar um tempo. Vou dar um mês, vou dar 2 meses, vou dar 3 meses. Aí daqui a pessoa tire 4 anos de férias. Chegou na eleição no ano que vem, saiu de casa, foi votar. Cara, você gosta do Brasil. Se você saiu de sua casa para ir votar, aí você fala, não, mas eu tô votando pensando em mim. Mas você tá ajudando o país também. Você também tá ajudando o país de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, com pequenas ações. Não é dedicar sua vida inteira em uma causa, não, que eu vou ser um herói, eu vou salvar o Brasil, vou virar o Marte. Não, ninguém tá cobrando isso. É normal as pessoas se sentirem desmotivadas, mas ao mesmo passo que se as pessoas elas não se preocupam com o seu meio, com o vizinho, pensa antigamente. Eu tenho certeza, vocês que têm minha idade pra cima, quem tem 30 pra cima, eu não tenho 30, eu tenho 32, tô velho. Eu pra mim me acho velho. Cara, você brincava na rua, você fazia alguma coisa errada, a vizinha contava pra minha avó, contava pra minha tia, contava pra minha mãe. Por quê? Porque é só fofoqueira? Não, porque se importa. Se importa com as pessoas. É o básico. Hoje em dia é capaz de você falar, o pai querer te bater, né? Não, tem instrumentando, quer falar de meu filho. Antigamente, se a professora reclamasse, o pai reclamava dobrado em casa. Hoje é o pai que vai reclamar com o professor, né? Mas também tem uns professores malucos. O mundo tá muito maluco. O mundo tá muito maluco. E aí, pra não ficar batendo muito nessa tecla, lembrem do que as pessoas falam sobre o regime militar, 64 e 85. Muita gente fala o seguinte, não, os erros deles foi porque eles não combateram os comunistas na questão cultural. Foram lá, né, tinha lá os grupos tocavam terror, mas na questão cultural deixaram de lado. Mas e onde é que estava a população? Onde é que estava o brasileiro? Onde é que estavam os professores de direita, os juízes de direita, os advogados de direita, a turma de direita? Estavam fazendo o quê? Naquele tempo, pelo menos naquele tempo não estava vivo. Mas durante toda a década de 90, início dos anos 2000, eu cresci escutando que política não se discute. Hoje tá horrível as coisas. Mas mesmo com coisas horríveis, pelo menos a gente olha para a sociedade e a gente vê pessoas que elas não são especialistas em política, mas elas compreendem minimamente o que está acontecendo. Elas têm um posicionamento, elas
começou a ter valores dentro de si, moral. E isso foi o que nos trouxe até aqui. A guinada que o Brasil deu de 2013 até 2018, culminando com a vitória de Bolsonaro, foi um negócio assim, sem precedentes. Tanto que tem tendo reação até hoje. PL 2630, fake news, regulamentação das redes. Tá cansado, tá desmotivado, isso é normal. Mas não dá para abandonar o Brasil. É questão de dosagem. Não precisa ser Marte. Não precisa dedicar a sua vida ao Brasil. Sair de casa para votar. Já tá se preocupando com o Brasil. Você vê seu vizinho falando uma coisa, você conversar com ele, tentar contar, falar dos problemas que acontecem, você tá se importando com o Brasil. Você está se importando com o Brasil, é se importar com o próximo. É coisa bem simples. Eu acho que o Brasil precisa fomentar mais. E foi uma coisa que Bolsonaro resgatou. Esse sentimento, né, de preocupação com o país, de patriotismo, valorização dos símbolos nacionais. Eu acho que isso é de extrema importância. Mas tudo bem também que quiser discordar. Aí vamos continuar. Vamos continuar que aqui vamos medir a nossa taxa de acerto. Venho comentando para vocês nos últimos meses que a esquerda, ela não é um grupo único. Ela tem pelo menos aí sei lá, na pior das hipóteses, pelo menos 2 grupos, bem claros. A turma woke, ligada à ala mais dos globalistas. Você tem em tese aquela esquerda mais raiz, ligada, quem sabe, talvez ao BRICS. Eu acho que nenhum dos 2 grupos estão certo. Estou a favor do Brasil. Roberto Freire, um ícone da esquerda. Roberto Freire era do PCB, chamado de Partidão, que era o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, o da época lá do regime militar. O Roberto Freire, ele foi destituído da presidência do Cidadania e anuncia a saída do partido. E por quê? Porque o Roberto Freire, ele não apoia que o Cidadania vire base do Lula. Mas os políticos que foram eleitos querem ser base do Lula. Então, ele apoiou Lula contra Bolsonaro, mas após a vitória, tem criticado ações do novo governo e ele não quer se tornar base. Freire comandava o partido desde 92, quando a legenda se chamava PPS, e era afiliado desde 85, na redemocratização, quando a sigla tinha o nome de PCB. Esse é um ponto que eu tô falando, ó. Tá tendo essa briga. Aqui é só para mostrar uma nota que a gente comentou em vídeo, mas olha só. O Globo só comentou sobre a desfiliação do Mangabeira Unger ontem. A Folha de São Paulo só comentou sobre a desfiliação do Mangabeira anteontem, no dia 8. Ambos falando, né, que, ele tá bem crítico aí, né, o PT tá demais, e o PDT se torna a base do PT, ele não quer estar com o seu nome alinhado ao Lula. A gente comentou isso daqui no dia... Eu acho que foi no vídeo do dia 5, porque essa nota aqui está na madrugada. Ou foi no dia 5 ou foi no dia 6. Mas comentamos antes da imprensa. Vocês veem que eu sempre faço questão de trazer nota. Globo, Folha de São Paulo, Veja, Metrópole, etc. No meio do vídeo, uma nota da Infomax. Por que eu trouxe a nota da Infomax? Não sei por razão. Eu estava acompanhando o debate da esquerda e eu vi a turma da esquerda no Twitter, no X agora, no X, falando, ó, Mangabeira saiu. Eu falei, eita, saiu? Eu comecei a olhar, porque não é um nome qualquer. É um nome de peso, tanto que agora virou notícia na Folha e no Globo. Aí tá ali, né? Era onde que eu falei, e era exatamente o que a Folha e o Globo depois falou. O cara não quer estar com o seu nome próximo ao Lula. Então, trouxemos um assunto de antemão. Eu quero falar que só quer citar, não, olha só, estamos acompanhando. Estamos na linha das coisas que vem se confirmando. A minha análise qualitativa do debate público no Twitter, acho que está seguindo os bons caminhos. Aí veja só, ainda sobre essa questão de briga, tensões dentro da esquerda, esse racha, né? Os comunas raiz versus progressistas, globalistas. Pressão sobre Lula e nada. O governo já recebeu mais de 10 mil e-mails direcionados à presidência da República, com pedidos para que o presidente fuja da escolha de homem branco por STF. Não está adiantando. O coração do Lula não está amolecendo. Ele não é bobo. O presidente tem se alinhado a correntes dentro do PT que defendem deixar para o pessoal as pautas identitárias e focar na tradicional disputa de classes para ficar acima do bolsonarismo. Véio, desse negócio de lado, véio, isso vai dar ruim, vai dar ruim. Tem essa briga. Tem uma briga interna. Aí olha a nota que saiu ontem.
no final da noite, né? Só vai começar a repercutir a partir de hoje. Saiu 11 da noite de ontem. Quem assistiu meu vídeo de ontem viu que eu falei do PCO. Porque o PCO incomoda a esquerda e agrada a Bolsonaro. Pelo amor de Deus, né? Não agrada a bolsonarista. Ele é igual relógio parado. 2 vezes no dia bate certo. O PCO, por exemplo, refuta nomes em geral bem vistos nos meios progressistas. Chama Sônia Guajajara de Índia do imperialismo. Diz que Flávio Dino é de direita. Gosta de baixar o porrete. Como é que tu vai me falar que o pessoal agrada a direita, né? Vocês estão também extrapolando. Mas enfim. E lançou a campanha Fora Marina, né? Por questão quando o IBAMA negou a licença para a Petrobras explorar o petróleo na Amazônia. Por outro lado, o partido apoia as iniciativas de Lula em tentar baixar os juros, fortalecer a Petrobras, retomar o controle da Eletrobras e buscar nova regra fiscal. Assim, e que são a maioria dessas pautas, eu acho que elas não encaixam com as coisas que a direita defende. Mas olha como tem a treta. Olha como a treta está aí. E o que foi que eu comentei ontem? Foi exatamente isso. Foi o print que eu trouxe. A turma do DCM, hoje, acho que 10 dias atrás, contando de hoje, 10 dias atrás, estava já criticando ali, ó, PDT e PCO atacam a esquerda porque são direita. Comentário destacado. E eles estão falando dessa turma. E aí, anteontem, sexta-feira, na live de sexta-feira do Rui Costa Pimenta, presidente do PCO com Atush, chefão do Brasil dos 47, eles estavam respondendo esses ataques. Quando bate nessa tecla, quando expõe as contradições do Lula, seja para um lado, seja para o outro, algum dos dois lados da esquerda vai chorar. Mas a crítica tem que ser pontuada, acertada. Falei aqui, ó. Aqui, olha, o Lula tá mentindo. Isso aqui, ó. Olha como o Lula tá sabotando. Se você mostra que o Lula tá sabotando a Petrobras, a esquerda, raiz, PCO, Brasil 247, vai ficar puto da vida. Já se você mostra que o Dilma, sei lá, não, porque o Dilma tá seguindo toda essa agenda woke, mas se em algum momento ele não fosse, não, na indicação, olha, o Dilma não indicou a turma, aí a outra esquerda vai ficar puta da vida, você vai lá critica essa dona Moser, aí essa outra turma fica puta da vida e fica nessa. A Ana Moser, a turma do PCO Brasil 47, consegue entender, porque é em nome de uma coalizão, é em nome de criar uma base, etc e tudo mais. Então, volto a falar para vocês, para mim, o ponto crítico ali, o calcanhar de Aquiles, está nessas situações. Você mostrar as contradições do Lula para a própria esquerda. Você mostrar, olha como o Lula está te traindo aqui, ó. Aquela nota que saiu no Globo é sensacional, que fala da frente parlamentar em prol da margem equatorial. 37 deputados do PL assinaram, enquanto só 14 do PT. Inclusive, Eduardo Bolsonaro assinou, colocando os interesses do Brasil acima de questões partidárias. Essa é a grandeza dos bolsonaristas. Pensar no Brasil. Essa turma pensa em si, em seus grupos. E eu acho que a população está preocupada com o Brasil. Quando vê esse espírito abnegado, preocupado com o Brasil, fala: meu voto é para essa galera aí, velho. Vou votar na direita. Vou votar na direita. Eu queria comentar essa nota aqui, mas ela é meio longa. Eu queria comentar com mais calma, senão eu vou gastar mais 10 minutos. Já vai ficar muito longo. Vou ficar por aqui, mas tá ali, ó. Como o Brasil elegeu 5 vezes o PT na presidência, sendo um país com população mais à direita. E além disso, eu ia complementar com a nota do Boulos e tinha uma coisa até no próximo tema, se desse tempo, mas amanhã eu comento tudo junto. Mas, por hora, ficamos por aqui. Eu dei play em algum vídeo? Não. Tem aquele da Monique Checker, né? Mas não baixei o vídeo. Vocês acham que vocês procuram lá no Twitter. Se gosta do meu trabalho, para no canal. Tem um botão de valeu. Tem um prescrição. Tem um Atlas Brasileiro, kimpem.com.br. E compartilhe esse vídeo porque eu espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês, né? Haja corações. Vamos ver o desenrolar do Brasil. Acho que teremos uma semana caótica. Começar aí amanhã. Mas é isso, gente. Até amanhã. Tamo junto. Valeu. Fui.